Prazer revê-los. Nós vamos terminando então aqui hoje com essa temática da modéstia, que, como nosso amigo já leu em Coríntios, ela faz um link bem estreito com o que nós já conversamos ontem sobre pureza. Não no sentido do moralismo, não no sentido a priori, a princípio, né, do que... obrigado, irmão. A princípio do que devemos fazer, mas do que em Cristo nós já somos. E sendo em Cristo, o que faremos então é resultado direto do que Cristo já é em nós. O Evangelho, ele é um Evangelho de indicativos que nos leva a imperativos. Lembram de ontem? Nós primeiro entendemos o que em Cristo nós somos. Então, o que nós fazemos em Cristo, na convergência do próprio Cristo. Então, tomando como base o que falamos ontem, eu quero dizer para você o que nós não vamos falar sobre modéstia hoje primeiro, tá bom? Eu não vou dar para vocês, sobretudo as meninas, que eu acho que ficam preocupadas quando se fala disso, vai falar de mim hoje, né? Nós não vamos fazer um momento de moda aqui, tá bom? Eu não vou te explicar como que você usa a sua roupa, se você usa alcinha, se você não usa alcinha, se você, menino, vai na piscina de shorts branco ou de shorts preto. Não é essa a minha ideia, muito embora as roupas que usamos diz muito sobre o que queremos comunicar, tá bom? E nós vamos tocar em algum momento nesse assunto também, mas não é algo sobre isso aqui agora. Nós não estamos falando, a priori, de primeiro momento, nós não estamos falando sobre como você deve se vestir ou como você deve deixar de se vestir. Sobre o que eu quero falar, então? Eu quero falar que Deus nos deu o nosso corpo para usá-lo de maneira que nós honremos a Ele. Mas numa geração como a que a gente vive, isso é muito complexo. Nós vivemos numa geração que aquele sociólogo Bauman diz que é a sociedade líquida, né? Sem estruturas fixas, sólidas, numa geração onde nós temos que lidar diariamente com a hipersexualização. E homens e mulheres caídos como nós, que lidamos com a vaidade, a hipersexualização encontra um solo fértil para habitar em nossos corações. Se você um dia tiver curiosidade de estudar um pouco de mitologia grega, eu dei por algum tempo da minha vida aula de filosofia em colégio, e era o que a galera mais curtia da mitologia. Mas uma das mitologias mais famosas é a mitologia da Guerra de Troia. Lembram de Troia? Não é aquela do ator lá de Hollywood, é a Troia mesmo, né, da Odisseia, da Ilíade. Mas diz a mitologia que a Guerra de Troia, ela foi startada em um casamento, onde o príncipe Paris, filho de Primo, foi a esse casamento, e nesse casamento foi convidadas as deusas gregas, aquelas mulheres que eram fruto de relacionamentos do deus Zeus, o senhor do Olimpo, o divino, com mulheres ou deusas ou mortais que criavam as semideusas e as deusas. E todas as deusas foram convidadas, menos uma deusa, a deusa Eris, a deusa da discórdia. Na verdade, Eris não era convidada para nada, ela só causava discórdia. Então, por conta do não convite, de muita mágoa, Eris sobrevoou o casamento de Peleu, e Eris então jogou no casamento um pomo dourado, ou uma maçã de ouro. E nessa maçã havia uma inscrição que dizia, a mais bela da festa. Pronto, a confusão estava armada. Quem era a mais bela da festa? Logo, 3 deusas se apressaram em tomar para si esse título da mais bela da festa. A deusa Hera, a deusa da guerra, a deusa Atena, a deusa da sabedoria, e a deusa Afrodite, a deusa da sexualidade. Alguém tinha que julgar para descobrir quem seria a mais bela da festa. Ninguém queria tal responsabilidade, enfrentar as deusas, nem Zeus quis isso. Zeus se esquivou da necessidade de ser um juiz daquela situação, então ele colocou Paris, o filho de Primo, príncipe de Troia, que estava no casamento para ser o juiz daquela cena. Então Paris fez. O Paris, o pastor que vivia no campo. Então, aquelas deusas começaram a subornar Paris, para ganhar o título, o pomo de ouro, o título da mais bela da festa. A deusa Hera prometeu para Paris vitórias.
Vitórias em guerras. Paris dominaria por meio da guerra muitas coisas. Mas esse negócio de muitos lugares. Paris era um cara meio adolescentão. Lá no filme de Troia mostra isso, né? Paris não se encantou muito. Então, a deusa da sabedoria, Atenas, ofereceu sabedoria para Paris. E sabedoria também, vamos combinar, é um negócio meio demodê. A gente não está muito atrás disso hoje em dia. Discernimento, sabedoria, não é uma coisa que a gente se preocupa muito em ter. Então, a deusa Afrodite ofereceu para Paris algo que lhe chamou a atenção. Que ele poderia possuir a mulher mais bela que ele já tinha visto. Quem era essa mulher? Helena de Troia. Também uma semideusa, meia-irmã de Afrodite. Também filha de Zeus. Paris não teve dúvida. Entre a sabedoria, o poderio, ele escolheu a mulher bela. Paris teve vaidade. E então a vaidade deu início à mais famosa guerra que a mitologia já deu conta, a guerra de Troia. Então Menelau foi atrás de Helena, sua esposa. Então eles foram contra a terra de Primo, de Paris, de Heitor, contra toda a Troia. Vaidade é o que nos domina, desde sempre. Talvez não seja da sua época, você é um pouco mais novo do que eu, mas na minha época eu não sei que época era, mas na minha época teve um filme do Al Pacino, aquele filme O Advogado do Diabo, lembra? Que depois de toda a cena do filme, o Al Pacino terminava como aquela encarnação do diabo, e ele terminava o filme dizendo: vaidade, meu pecado preferido. Porque o homem caído lida com isso constantemente. Lembra quando ontem conversamos sobre a ideia do desejo pela ausência, o desejo de Eros, o desejo erótico, o desejo que Platão vai descrever naquele seu livro, O Banquete? Platão vai tratar o mundo erótico, as relações eróticas, ou o amor eros, como o desejo pelo que eu não tenho. Eu amo o que eu não possuo, eu amo o que eu não tenho acesso, o que eu tenho é inamável, porque eu tenho. Um cara que leu Platão muito bem, chamado Arthur Schopenhauer, ele descreveu uma teoria chamada o pêndulo. E Schopenhauer dizia que a teoria do pêndulo é mais ou menos o seguinte, que nós estamos constantemente na vida entre o tédio e a dor. Ou, também Schopenhauer dizia, o enfado. O que é o enfado? O enfado é aquele seu namorado que quer passar o dia inteiro com você. Você não aguenta, porque você já o tem. Aquele cara é chato. Ele liga para saber onde você foi, ele quer ir na tua casa todo dia. Ele é chato, é um enfado. Mas daí você se livra dele. E aí a sua vida ganha um pêndulo, que é o pêndulo do tédio. Você não tem mais ele, agora você o quer. É isso. A gente sempre quer o que a gente não tem. O corpo que a gente não possui. A menina que a gente não namora. O rapaz que não dá bola para a gente. O dinheiro que a gente não tem. O desejo pelo emprego está no desemprego. O desejo pelo desemprego está, sabe onde? No próprio emprego. Nós vivemos nesse pêndulo constante, o pêndulo da vaidade. O pêndulo do desejo pelo que a gente não possui. Esse mundo é um mundo que é fértil para hipersexualização. Desde a quebra da revolução sexual dos anos 60, da quebra dos paradigmas, da relativização dos valores, da mídia digital entrando com força, colocando essa hipersexualização em nós, esse sentimento pelo que não podemos atingir, esse sentimento vaidoso próprio do homem pecador, ele se estabelece em nós desde crianças. Muitos de vocês aqui já nasceram numa sociedade extremamente digitalizada, onde a erotização ou o eros, o desejo pelo que não nos pertence, o desejo pelo que não é nosso, o desejo pelo que eu só vejo numa tela, ou na televisão, ou no computador, o desejo pelo que eu vejo no outro, na outra, nós crescemos sendo tomados pelo marketing erótico. Basta você abrir uma revista Veja, vai ter uma mulher seminua, em alguma propaganda, a televisão, nem canal de criança dá para assistir mais hoje.
Você coloca aqueles joguinhos demo, né, para o seu filho no iPad, no celular, entre um jogo e outro, sempre vai ter uma propaganda, claro, para você poder comprar sem propaganda, eles fazem isso, e propagandas que você tem que ficar de olho, opa, ele não pode ver isso. Perigoso. Porque nós vivemos numa cultura da hipersexualização das coisas. Nós vivemos em uma cultura onde você é o tempo todo tomado, desde criança, para desejar o que não é seu, para desejar o que não lhe pertence. As crianças são assim. Mães tratam filhas, e eu sei que aqui nós estamos a maioria de pessoas que não têm filhos, mas você poderia começar já como adolescente a lidar com isso, como jovem. Mães tratam os filhos como se fossem bonecos ou bonecas, e pais também, seus, aonde eles projetam nas crianças o que eles deveriam, o que eles gostariam de ser, então projetam nos seus filhos. Hoje nós vamos na igreja domingo à noite, meninas de 9, 10 anos vão vestidas para matar, e os meninos de 10 já estão prontos para matar elas. Há um tempo atrás eu estava assistindo na televisão aquele programa do Serginho Groisman, o Altas Horas, e é um programa que era o Dia das Crianças. Estava de noite lá em casa e passou, e eles faziam uma coisa temática para o Dia das Crianças. Então, eles levaram pessoas para falar da infância, levaram bandas. E aí eu pensei, né, na minha infantilidade, olha, eles vão trazer umas bandas infantis. Aí eu logo pensei já no Balão Mágico, sabe? Na minha época era assim, Trem da Alegria. E aí apresentaram a banda para aquelas menininhas de 10, 11 anos, tudo com iPhone na mão. Não tinha cota naquele dia. E aí sabe o que eles trouxeram? O NX0. Cantando músicas de alusão à sexualidade. Com meninas com calças apertadas, blusinhas decotadas, com os meninos todos bem perfumados e arrumadinhos, elas prontas já para lidar com o conceito da sexualidade, porque quando você destrói a mente de alguém na barreira da sexualidade, você destrói todas as outras barreiras que impedem o ingresso sobre alguém. Essa é a cultura do poder, do domínio, que a esquerda no Ocidente sempre deflagrou. O Marx e o Hegel lá atrás já escreveram um texto sobre a erotização infantil e a necessidade da erotização infantil como caminho de sustentação para uma revolução social. Isso não é de hoje, gente, isso não é conversa de agora, da política brasileira, isso já vem, olha. O problema é que a gente está sempre discutindo agendas atrasadas, que ainda são necessárias, claro. O Denis acabou de discutir sobre a questão da ideologia de gêneros. Mas o Bauman dizia, antes de falecer, que a última barreira da resistência que é necessário ser quebrada é a barreira da erotização infantil. É a barreira da pedofilia. Porque a criança ainda é aquela figura humana que guarda uma inocência, uma decência, que nós pais somos impelidos a proteger. O dia que você quebra isso, você quebrou tudo. Essa mente é solo fértil para qualquer apropriação indevida. Por isso a maneira como essa sociedade fluida está montada, forjada, é uma maneira hipersexualizada, exatamente para quebrar essas barreiras. Eu quero considerar com você, hoje, nos próximos minutos que temos, um texto que está em Tessalonicenses, 1 de Tessalonicenses, abra comigo lá. Eu quero olhar nessa perspectiva que o nosso amigo leu, da imoralidade sexual. E eu quero fazer rapidamente 3 colocações para você no texto, mostrando para você como esse perigo da vaidade do homem caído, que vive sempre nesse pêndulo de desejar o que não possui, de não conseguir amar o que ele tem. Deixa eu mostrar para você isso. Depois eu volto aqui, eu quero ir primeiro para lá. Eu quero falar da modéstia nesse texto. Olha o que diz lá, 1 Tessalonicenses 4, verso 1 a 8, diz assim: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato,
Assim vocês estão procedendo. Agora, lhe pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa e não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos. Não é um assunto novo para Paulo com essa igreja. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhe dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E, de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que estão de fora e não dependem de ninguém. Eu quis ler até o fim aqui, como a NVI divide, mas nós vamos até o verso 8. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que Paulo está falando para uma igreja que ele havia chegado lá, junto com Silas e Timóteo, e tinha feito um bom discipulado naquele lugar. Paulo passa primeiro em Filipos, tem aquela experiência do cárcere, depois ele vai a Tessalônica, que fica na região da Macedônia, uma cidade extremamente influenciada pela cultura greco-romana, porque nesse período de Paulo você tem Roma como aquela que subjuga o império, mas toda a cultura da Grécia está ainda influenciando todo aquele território do Oriente Antigo. O mundo greco-romano, um poeta grego diz assim que a Grécia vencida venceu o seu vencedor, porque embora Roma tenha dominado com o seu poderio bérico aquela região, a Grécia e sua cultura, esta cultura que acabei de contar da mitologia grega, da vaidade, da hipersexualização que já existia lá, essa cultura grega que levou o Império Romano à derrocada, por conta da insurgência que a imoralidade faz naquele ambiente. Paulo chega nesse lugar, depois de passar pela experiência em Filipos, e ele prega o evangelho, discipula, batiza, e ele deixa uma igreja fortalecida naquele lugar. Depois de cerca de 2 meses, provavelmente, Paulo é perseguido por algumas pessoas que não gostavam do que ele fazia em Tessalônica. Ele tem que fugir dali, ele vai para Bereia, depois Atenas. E Paulo tenta por algumas vezes voltar a Tessalônica, mas ele não consegue, até então que ele envia Timóteo, o seu cooperador fiel. Timóteo vai até a Tessalônica, e Timóteo traz de lá algumas informações interessantes da igreja. A primeira, que aquela igreja estava firme, se mantendo fiel nos princípios de Paulo, mesmo em meio a uma geração corrompida de cultura greco-romana, inflamando e hipersexualizando aquelas pessoas. Paulo então começa a trabalhar com uma igreja que já é forte, que já está seguindo o Senhor e o discipulado que Paulo deu a eles, mas que ainda tem alguns assuntos a serem tratados. Por exemplo, a volta do Senhor é um assunto que parece que aquela igreja ainda precisa de instruções. Instruções que a primeira carta não vai responder, ela vai ser aprofundada na segunda carta. Quando Paulo, então, recebe de Timóteo essas informações, ele escreve para resolver essas questões que ainda ficaram pela metade ou por ser tratadas, e uma das questões que Paulo decide tratar é a questão da imoralidade. Dessa hipersexualização que havia no Império Greco-Romano e que existe na nossa sociedade ocidental. Esse pêndulo do desejo pelo que não possuo, do desejo pelo que não tenho, do desejo pelo que não foi me dado como direito. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que Paulo, ele vai propor no texto que quando tratamos desta questão, nós precisamos tratar a partir da perspectiva de uma medida. Paulo tem uma medida para nos apresentar. Ele diz no início do capítulo
de número 4, ele fala: Deus chamou vocês, e a vontade desse chamado é que vocês sejam o quê? Santificados. A medida de Paulo está relacionada ao santo Deus que habita em nós por meio do sacrifício de Jesus, na manifestação do Espírito, e que a santidade dele nos tomou e nós hoje nos apropriamos da vida em Cristo Jesus por meio do Espírito Santo. A medida da vida é o próprio Deus habitando em nós, o Deus Santo, o Deus em quem não há nenhuma oscilação, um Deus que é santo, plenamente santo. Obviamente que a santidade que Paulo está falando no verso 3, como vontade de Deus para nós, é uma santidade, ou uma santificação, como o termo usa, que está em construção, diferente do que ele fala no capítulo 3, no finalzinho, no verso 13. Olha lá o verso 13 do capítulo 3. Que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e da vinda do nosso Senhor Jesus com todos os santos. Há uma diferença entre a santidade do capítulo 3 e a santificação do capítulo 4. A santidade do capítulo 3 dá conta de uma posição de Deus em nós. Nós somos habitação do Espírito Santo. Somos templo do Espírito. Nós somos habitação, casa de Deus, edifício do Deus vivo. A redenção colocou em nós todas as mais perfeitas intenções do Senhor. Nós somos propriedade exclusiva dele. O Deus Santo e a sua santidade está acessível e disponível a nós por meio da redenção que nos tomou. Mas essa redenção, ela está num processo de nos aperfeiçoar, não na medida do quanto possuímos de Deus, mas está num processo de nos aperfeiçoar a partir do que já possuímos em Deus. O Senhor Deus não foi dado a nós, como não foi dado aos Tessalônicas, em partes. Nós não vivemos a experiência de algumas bênçãos de encontros com o Senhor. A salvação nos toma por completo, colocando em nós completamente toda a plenitude do Senhor Jesus Cristo. Mas, obviamente, nós lidamos com o pecado. Quando você estuda pecado na teologia, o pecado tem 3 características. O pecado tem o ato, o pecado tem a culpa e o pecado tem a natureza. A salvação, esta santidade posicional de Deus em nós por meio de Cristo, venceu em nós a culpa. Agora Deus pode olhar para nós e por meio de Cristo, Ele pode de novo se relacionar conosco. Mas o pecado ainda não foi vencido no seu aspecto de natureza e de ato. Ainda milita em nós uma natureza de pecado que é contra nós e que produz em nós a possibilidade dos atos. A diferença é que agora eu e você não somos mais escravos dos atos de pecado, embora ainda sejamos potenciais agentes do pecado. Entenderam? A salvação, a santidade posicional em nós, tirou de nós a culpa. Agora, quando Deus nos vê, Ele vê o Filho dele em nós. Mas eu e você, basta você viver comigo meia hora que você vai descobrir isso. Eu ainda luto com a natureza de pecado que habita em mim, e por isso ainda produzo atos de pecado. Paulo está dizendo para essa igreja, sabe qual é o meu desejo? É que vocês vivam a vontade de Deus. E sabe qual é a vontade de Deus? Que por meio da apropriação do Deus Santo que em vocês habitam, vocês desenvolvam, como diz Paulo aos Filipenses, a salvação de vocês, esse querer e esse realizar do Espírito na sua vida, ao ponto de que vocês vejam a sua natureza de pecado ser dominada pelo Espírito e os seus atos de pecado serem anulados pelos atos das obras do Espírito Santo. Amém? Todos nós somos potenciais para isso. Todos que creram em Jesus Cristo como o único Salvador e se tornaram ambientes, recipientes da habitação da santidade,
tem o potencial agora de buscar a vontade de Deus, viver uma vida santificando-se constantemente, deixando que a sua natureza seja mortificada pela natureza de Cristo em você e que os seus atos de pecado sejam dominados e excluídos da sua vida pelos atos dos frutos do Espírito Santo. Paulo está dizendo isso. Essa é a medida de uma vida modesta. É a santidade de Deus que habita em você e que permite esta tarde que você seja santificado pela ação do Espírito em você, que já habita com santidade e não pelo seu esforço. O que vai te santificar não é a roupa que você usa. O que vai te santificar não é o comportamento que você tem. O que vai te santificar é você compreender que você já se apropriou da santidade de Deus e então nela habita todo o poder para a santificação. Estão me entendendo? Quando falamos de modéstia, nós estamos falando de moderação. Esse é o conceito de modéstia. O conceito de modéstia é ser moderado, é entender diante de ambientes e circunstâncias qual é a maneira moderada de se portar. E quando nós precisamos de moderação, nós precisamos de medida. Qual é a medida? Como nós não voltamos os olhos para o Evangelho, sabe o que nós fazemos? Nós construímos medidas. A medida é o jeito que a minha igreja me manda me vestir. Até uma boa medida, se você for de uma boa igreja. A medida é a maneira que os meus pais dizem que eu devo sair de casa. Também é uma boa medida. Eu tenho duas filhas, meninas. O meu outro é meninão, mas eu tenho 2 filhas meninas que já estão numa fase que elas gostam de se vestir bem, passar uma maquiagenzinha. A gente vai lidando com isso. Mas na minha casa há uma regra. Minhas filhas não escolhem roupa. Minhas filhas não têm guarda-roupa. Até porque naquela casa é tudo meu, eu domino tudo. Eu falo para elas o tempo todo. Meu quarto seu é meu, é tudo meu. Você está de aluguel. E um dia você vai ser despejada. Então, quando começa a brigar com a mãe, porque a menina já tem essa coisa com a mãe de disputar, não, mas eu quero aquela roupa, não, mas eu quero... É tudo meu, nem é da sua mãe, é meu. Quem manda aqui sou eu. Se eu quiser, eu jogo sua roupa no lixo. Eu comprei, meu dinheiro. Porque nós vamos construindo medidas. Mas eu posso simplesmente chegar para minha filha e dizer, Ana, essa é a medida do papai, e acabou. E às vezes eu até tenho que dizer. Mas a medida não é o Joel. A medida não é a igreja. A medida não é a moda gospel que você acha nas ruas evangélicas de São Paulo. A medida é o Deus que mediu a história de ponta a ponta, redimindo você e se tornando toda a santidade que você precisa esta tarde para que os frutos da santificação apareçam na sua vida. Essa é a medida. Você pode usar a roupa mais decente. Se o Espírito não for a sua medida de santidade, ela não vai produzir nada em você. Você pode ter o comportamento mais socialmente aceito. Se Jesus não for a medida da santidade que habita em você, não há processo de santificação sendo startado. Isso é o Evangelho. Tudo que não é isso é moralismo, é legalismo, é religião, naquele sentido mais pejorativo que falei ontem, dos símbolos sem significados. Jesus é toda a medida. Por isso agora nós podemos olhar para o restante, para o segundo ponto, para ver que Ele nos chama de adúlteros, imorais, aqui no finalzinho do verso 3. Olha como Ele fala no finalzinho do verso 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstendo-se da imoralidade sexual. A palavra que ele usa aqui é uma palavra conhecida para muitos, a palavra porneia, que traz, a palavra grega porneia, que traz para a nossa língua a ideia de pornográfico, pornografia. Porneia é a palavra que tem o campo semântico mais aberto para esse tipo de colocação,
Porneia pode ser fornicação, pode ser imoralidade, pode ser adultério, prostituição. Mas o que eu entendo que o apóstolo está dizendo aqui é que pessoas que não entendem que o Senhor é a medida da santidade, possibilitando a experiência da santificação, elas adulteram, elas prostituem, elas traem aquela realidade que falamos ontem à noite, lembra? Do paradigma da criação? Aonde Deus contorna e colore toda a realidade. Depois na sua casa, se você tiver curiosidade, abrir a sua Bíblia em Tiago capítulo 4, você vai ver Tiago falando das guerras que habitam em nós, das guerras desse pecado. E Tiago fala que nós temos pelo menos 3 grandes guerras. Nós temos uma guerra com Deus, que trouxe uma inimizade entre nós e Ele. Depois nós temos uma guerra dentro de nós, uma guerra com a gente mesmo. Lembra ontem que falamos dos limites do Gênesis? Os limites permitem que a gente diga não e não seja escravo de nós mesmos. Então, nós temos essa guerra, nós somos escravos das nossas vontades. E nós temos uma guerra com o que está em torno, Tiago fala. E aí ele então começa o verso 4 dizendo, depois de identificar essas 3 guerras com Deus, conosco e com o próximo, Tiago começa o verso 4 dizendo, adúlteros, não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? E aqui não o mundo no sentido geográfico, não o mundo no sentido de cosmos geográfico, mas poderia traduzir a palavra mundo aqui por ideologia. Qualquer ideologia que você seja amigo, que não seja uma ideologia cristocêntrica, faz de você um inimigo de Deus, você adultera a realidade e as funcionalidades dela. É isso que Paulo está dizendo aos Tessalonicenses. Pessoas que não se entendem no processo de santificação, pela apropriação da santidade que vem do Senhor Deus. Sabe o que elas fazem? Elas adulteram a realidade. O assunto não é tentar qualificar que tipo de moralidade se dá aqui. Porque não importa se é a masturbação, se é o ato sexual finalizado, ou se é uma roupa decotada, ou um garoto que defrauda uma menina, vamos falar disso já já, fazendo mau uso dela. Não importa, nesse ponto, a qualificação da imoralidade. O que importa é que pessoas que não se santificam pela medida da santidade de Deus, elas traem a realidade que é o próprio Deus. Quando eu olho para as minhas filhas, e eu não entrego a elas mais do que a decência do Evangelho, menos do que a decência do Evangelho, eu entrego o Evangelho na medida, eu estou adulterando a realidade de Deus na vida das minhas filhas. Em casa a gente tem uma cultura lá, você pode achar a coisa mais babaca e legalista que eu vou contar, mas é minha vida, cada um tem que fazer a sua medida de comportamento com os filhos. Mas na minha casa as minhas filhas não pintam as unhas. Uma já tem 10 e a outra tem 8. Eu digo pintar unha de vermelho, aquela coisa assim, eles não pintam. Não acho nada de errado quem faz com o seu filho, nada. Mas foi uma decisão que nós tomamos, eu e Mônica. Então a mamãe vai lá e limpa a unha, passa uma basezinha, deixa tudo bonitinha. De vez em quando, no aniversário da minha menina de 10 anos, eu fui raspar o cabelo, né, num lugar bem caro, porque eu acabei raspando enquanto ela fazia a unha. Olha só aqui. Eu sempre pago R$20 para fazer isso, Marcelão. Paguei 60 só para ficar perto dela. Aí, enquanto eu fazia isso, alguém fez a unha dela, colocou um rosinha, como prêmio para o dia do aniversário. Mas eu tenho conversado com a minha esposa sobre isso. Eu combinei com a Ana, que quando ela virar mocinha, nós vamos fazer um ritual lá em casa. Eu já mandei fazer uma joia para ela, para a gente carregar junto até o casamento dela. Ela sabe disso. Vai ser um dia que nós vamos fazer uma festa, vou dar um buquê de flor para ela, provavelmente. E nesse dia nós vamos chamar as amigas, as avós, as tias. Vamos fazer um momento de meninas em casa. E aí nesse dia a mãe dela vai pintar a unha dela. Como um sinal de filha, chegamos lá. Você está virando mulher. Eu digo para minha esposa, se a gente pintar a unha da Ana agora, o que ela vai querer daqui a um ano? Beijar na boca? Você percebe como a gente não permite que as crianças dessa geração enfrentem as fases da vida e as superem
pela própria cronologia das coisas. Porque nós somos uma geração hipersexualizada. E tudo que é hiper é demais, exagera, não está na medida. Então nós precisamos não adulterar a realidade. É isso que Paulo está dizendo aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica. Ele está dizendo, olha, aqueles que não buscam o processo da santificação por meio da habitação da santidade que há em você já, Cristo Jesus. A tendência, o final desse processo é que a realidade em Cristo seja adulterada. É difícil conversar sobre alguns assuntos com quem não parte dessa medida, porque a gente não fala do mesmo lugar. Nós vemos a realidade de formas diferentes. Porque na cultura da hipersexualização, uma das ideias, sobretudo da cultura da esquerda, é que o corpo é meu, as regras são. Então, agora a Maria Chiquinha pode fazer o que quiser no mato. Já diria Sandy Júnior, na nova versão da música. Porque a Maria Chiquinha, ela não é resultado do olhar de quem olha para ela, é resultado das escolhas que ela faz. E não é assim. O que fazemos ou deixamos de fazer precisa necessariamente ser resultado direto de como Deus vê a realidade. E isso é adultério. É por isso que a gente se assusta tanto com gente que adultera no meio do corpo de Cristo. Porque não tem pecado que deixa a gente mais de cabelo em pé na igreja que esse. Mata alguém, mas não adultera. Sabe por quê? Porque quando homem ou mulher fazem isso, nós nos preocupamos com o que ele fez. Obviamente o que ele fez é terrível. Machuca pessoas, vai trazer consequências tenebrosas. Mas há tantas pessoas de outras maneiras, adulterando a realidade, colocada por Deus na história, encarnada em nós, na pessoa do Filho, que nós não falamos nada. Sabe, quando você vai para a faculdade, e aquela menina muito bonita, socialmente falando, passa por você, e os seus olhos e os seus pensamentos se perdem no andar dela. Sabe o que você fez, garoto? Você adulterou a realidade. Aquela menina, criação de Deus, não foi feita para aquele seu olhar. Quando vocês, casais de namorado, se sentam no sofá da casa dos pais e espera o primeiro lapso deles para que as mãos se percam, sabe qual é o problema? Não é a mão e o lugar onde ela foi, mas é porque o corpo dela e o corpo dele não foram feitos por Deus para que vocês tocassem daquela forma, naquele momento. Vocês adulteraram a realidade em Deus. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que vocês, habitação da santidade, processem a santificação de acordo com a identidade da realidade que Deus já estabeleceu. E não só estabeleceu, como redimiu no seu estabelecimento. Mas quando a gente entende a medida dessa maneira, nós podemos andar por um segundo momento para descobrir qual deveria ser o nosso movimento. Ok, Joel, eu entendi, eu sou o espaço da habitação perfeita e santa de Deus, entro num processo de santificação na medida dessa santidade, e quando faço isso, eu consigo agora não mais adulterar a realidade, eu consigo viver a realidade no seu estado pleno, como Deus a pensou e a criou. Então agora eu posso me movimentar nela assim. E aí Paulo vai falar de coisas muito práticas para aquela igreja. Ele vai dizer no versículo 4, cada um agora que não adultera a realidade, que se santifica na medida da santidade, cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pelas paixões, pela paixão de desejos desenfreados, ou seja, aqueles desejos que você nunca diz não para eles. Que não é só na sexualidade.
Tem tantas outras áreas que nós não dizemos não. Eu tenho uma dificuldade de dizer não. Quando eu tinha um carro um pouco melhor, eu troquei por conta disso. De dizer não para o velocímetro do meu carro. Eu amo correr com o carro. É um desejo desenfreado em mim. É um desejo desenfreado. Quando eu perdi minha carteira de motorista, eu descobri que era um pecado. Eu estava adulterando a realidade. Eu amo. Quando eu não digo não para o futebol da terça-noite que a minha esposa está pedindo para eu dizer não, é um desejo desenfreado. Esse é o pior de todos, para os homens. Casados como eu, que já resolvi os outros problemas. Você está vivendo por esses desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará essas práticas, como Ele já disse para nós, porque o Senhor é vingador. Olha o que o Paulo está dizendo para a gente e para essa igreja. Que o movimento que nós fazemos, baseados nessa medida, que é a santidade de Deus que nos leva à santificação e à não adulteração da realidade, é um movimento que tem que ser feito para a santificação do próprio corpo e para a santificação do corpo do outro. Paulo está dizendo, se vocês são a habitação da santidade, processam santificação na medida dessa santidade, não adulterando a realidade. Sabe como vocês deveriam usar os seus corpos? Na medida do Deus Santo. Dominando eles. Usando exatamente para responder à realidade como Deus a fez. O seu corpo não existe para qualquer outra coisa que não seja produzir glória ao Deus eterno. O seu corpo não existe para produzir algo naquele garoto que você gostaria que te percebesse. Você, menino, aquele seu músculozinho do braço que você tira foto no banheiro com selfie e põe uma tribal assim. Não existe para fazer aquela mina suspirar por você. Olha que coisa louca, isso não está só na imoralidade. O meu filho, caçula, de 5 anos, ele ama Vingadores. E aí a gente tem um problema, porque eu sonhava ter um moleque, aí eu resolvi criar um moleque como moleque, a minha esposa tem me dito que eu estou exagerando. Então, o que a gente faz? Eu e Freina, vamos lá no Itaquerão, eu e ele, com 5 anos de idade, assistir futebol. Então a gente para o carro no Tietê, pega a metrozão, Felipe? E vai até Itaquera, a gente para, eu ensinei ele a xingar o juiz, 2 palavras, bobo e chato, é tudo, porque também no estádio, não xingar o juiz é melhor não ir. Então eu falei, seguinte, eu chamei Efraim, bobo e chato, papai deixa. No dia que a gente foi ver o Messi jogar e expulsar o Messi, eu deixei ele evoluir para idiota. Mas assim, coisa simples. Mas eu faço isso, meu menino adora Vingadores. A gente vai na pré-estreia. Na última agora do Ultimato, com 5 anos, levei ele 00:05 no Iguatemi, em Campinas. Ficamos lá até 3 da manhã, minha esposa queria me matar. Eu já dormindo lá no banco, acabou o filme. Vamos, filho? Ele, não, pai, tem um negocinho depois do crédito, depois do negocinho que sobe. Sabe tudo. E ele gosta de lutar, ele gosta de... E esses dias a gente estava lá no PV, quem conhece lá, Marcelão, Denis, o pastor Ricardo conhece, a gente estava lá no refeitório, e aí eles foram brincar no parquinho, e passou um amiguinho nosso, filho do professor Emerson, o Isaac, e falou assim para o Efraim, oi Efraim, você está bem? Muito educado, Isaac. E o Isaac estava carregando um violão. E o que o Efraim tinha que dizer para o Isaac? Sim, estou bem, legal, acabou. O que o Efraim fez para dar oi? Deu um giraia no violão dele. O que aconteceu com o violão? Arrebentou. Porque é assim que o Efraim aprendeu a dialogar. E eu já tinha avisado ele 2 vezes, 3 vezes. Porque ele acha que as irmãs é a Mulher Maravilha, que elas vão devolver, não vai. Aí fomos para casa depois do almoço, entrei no quarto, o Efraim deve ter uns 50 amigos do Vingadores, eu vou vender, comprar um carro, porque eu vou dar, todo mundo dá. Peguei uma sacolona bem grande, lá da Pirueta, Ricardo, que tem umas sacolas grandes assim, e comecei a colocar um por um. Ah, você não sabe, Denis, esse moleque caía no chão, rolava. Ele falava, você está me magoando. Depois que a loucura passou, eu sentei e falei, filho, o seu corpo não foi feito para dar tapa em pessoas.
A sua mão não foi feita para machucar alguém, o seu pé não foi feito para chutar e quebrar um violão de um menino que te deu oi. O seu corpo foi feito para você abençoar pessoas. E quando você usa ele, fora da realidade, adulterando a realidade, não dominando, não permitindo que aquela santificação baseada na santidade chegue no domínio do seu corpo, sabe o que você vai fazer, Efraim? Você vai causar prejuízos, filho. Agora eu tenho que achar um luthier, eu tenho que arrumar aquele violão, eu vou gastar dinheiro. Eu vou ter que ir na casa do tio Emerson, levar o violão do papai para o menino usar até o violão ficar pronto. E a cara de eu falar com a tia Noemi, conversar com eles. E não é o problema o violão, o problema não é o seu chute, o problema, filho, é que você está usando o seu corpo, ao invés de dominá-lo, adulterando o que Deus deu para você, filho. Porque pessoas que são espaço da santidade, que processam santificação na medida dela, que não adulteram a realidade, usam o seu próprio corpo de uma maneira que não ignora a realidade para a qual ele foi criado para ser usado. Então deixa eu te falar uma coisa, menina. O problema não é o seu guarda-roupa. O problema é a visão adúltera que você tem da realidade. E quando você reconfigurar, por meio da medida de Deus, a realidade dele na sua vida, o seu guarda-roupa vai ser roupa velha para você. E sabe o que mais? Ninguém nem vai precisar te dizer muitas coisas, porque Jesus já é árbitro no seu coração. Esses dias um aluno meu me ligou em casa, eu estava jantando, ele estava com um problema com o filho dele, pequenininho, muito desobediente, ele queria um conselho meu. Eu falei, conta o que ele está fazendo, ele me contou. Não falei para ele não ficar chateado, mas eu quase falei, o meu faz muito pior. Daí eu falei, e você acha que tem que fazer o quê? E ele falou, eu acho que eu tenho que fazer isso. Aí eu falei, vai e faz. Você não precisa de mim. Você já sabe. Porque em você já habita a medida da santidade que é Deus. Que já está estartada num processo de santificação e que agora não permite que você adultere a realidade. Mas eu também tenho que olhar o corpo do outro. Porque você pode configurar a sua vida de um jeito e dizer, olha, assim me parece decente. Isso me parece moderado, modesto. Isso me parece dentro dos princípios que Deus deu e talvez até seja. Mas o que você faz com o seu corpo, da maneira que você o domina, também tem que ser levando em conta como o outro te percebe. Porque nós somos fracos, pecadores. Lá na universidade, onde eu tenho relacionamento, onde eu vou muito, uma época começou lá entre os professores uma campanha sobre aquela cultura do estupro. Que nós não podíamos achar que só porque a menina, e obviamente que tem razão isso, alguma razão, porque a menina usa uma quase saia e uma não blusa, um homem tem direito de avançar sobre ela. E realmente, um homem não tem direito de avançar em uma menina, mesmo que ela esteja sem roupa. Mas isso não significa que uma menina possa estar sem roupa diante de um homem. É porque nós adoramos categorias de conceito, né, professor Denis? A gente sempre precisa de categoria de conceito para viver. É como se a gente sempre contasse meia verdade para dizer uma mentira inteira. Então, se isso pode, isso não pode. Se isso agora pode, aquilo já não pode mais. Não, as duas coisas não podem. A cultura da hipersexualização, ela sempre vai criar essas categorias, como o Denis disse hoje de manhã, para racionalizar comportamentos. Errado. Porque quando eu me visto, quando eu me apresento, quando eu vou configurar o meu processo de santificação na realidade que é o próprio Deus,
Para dominar o meu corpo, eu tenho que fazer esse processo pensando no corpo do outro. Porque Paulo vai dizer sobre esse assunto. Que assunto, Paulo? O assunto de você, na medida de Deus, se santificar, não adulterar a realidade, dominando o seu corpo. Nesse assunto, pense no outro também. Não ofenda o outro com o seu processo. Não, como diz algumas versões mais antigas, não defraude o outro. E defraudar é exatamente isso. Defraudar é usar um instrumento por um fim para o qual ele não foi criado para ser usado. Então eu tenho esse iPhone que serve para eu ligar e acessar a internet. Se eu quiser jogar futebol com o Marcelão e usar meu iPhone, o que vai acontecer? Eu vou arrebentar meu iPhone. Porque o meu iPhone não foi feito para ser usado como bola de futebol. Eu estou defraudando a natureza, eu estou adulterando a natureza do outro também. Vou dar um exemplo muito simples para vocês. Como eu sou pai de 3 crianças, o que um pai de crianças pequenas faz? Kátia, leva no parquinho da praça, porque é de graça. Então eu levei meus filhos por muitos anos já no parquinho. Agora eles estão maiorzinhos, não gostam muito desses parquinhos assim. E quando eu levava meus filhos no parquinho, eu sentava com a Mônica, ficava lendo um livro, batendo papo com ela e eles lá brincando. Primeiro brinquedo que uma criança quer quando ela chega no parquinho é qual? O escorregador. E o que a desgraça da criança faz no escorregador? Eu nunca entendi isso. Porque o escorregador ele tem uma lógica. Ele tem uma escadinha, chega lá no alto, escorrega. Acabou de escorregar, o que você faz? Você dá a volta, escadinha, chega no alto, escorrega. O que a criança faz? Sobe pela frente. Aí eu chamava Ana, Isabel, Efraim, toda essa fase da vida. Falava, ó, o escorregador não foi feito para isso, filho. Vocês estão defraudando o escorregador. Vocês estão usando ele para uma natureza que não foi feita para ser usada. Escorregador é assim, você sobe escadinha, desce, escorrega, dá a voltinha, sobe escadinha, desce, escorrega, dá a voltinha. Porque se você ficar subindo aí, Efraim, vai vir uma criança de lá, vai arrebentar sua boca, vai arrancar seus dentes, às vezes pode ser você que vai arrebentar a boca de uma menininha, daí a mãe vai ficar brava, vai criar uma confusão, nós vamos entrar numa guerra no parquinho, vai gerar um transtorno. Então usa do jeito que foi feito para ser usado. Tá bom, papai. Aí o que eles faziam? Sobe escadinha, desce, escorrega, dá a voltinha, sobe escadinha, desce, escorrega, dá a voltinha. Eu me perdia na minha leitura, no bate-papo com a Mônica, quando eu olhava, o que eles estavam fazendo? Subindo pela frente. Oh, meu Deus do céu. Aí eu tinha que chamar de novo. Ana, Bel, não é assim. Aí você está olhando para mim e fala, Joel, você é um cara nada a ver, hein? Deixa o moleque subir pela frente do escorregador, tem coisa mais gostosa. Mas hoje eu estou ensinando meu filho a usar o escorregador de forma equivocada. Amanhã eu vou ter que estar ensinando ele a não usar a namorada dele de forma equivocada. Nós somos conscienciosos com o uso da natureza das coisas. E Paulo está falando, está errado. Pessoas que estão num processo de santificação, baseados na medida da santidade, não adulteram realidade, dominam o seu corpo na realidade que é o próprio Deus, e quando fazem isso, produzem bom uso do corpo do outro, não defraudam o outro. A questão não é a sua alcinha da blusa, o seu jeans apertado. Isso tudo é resultado do que vai no seu coração. Você é um adúltero da realidade de Deus. Você não se apropria da santidade que habita em você para se santificar, não adulterando a realidade para poder dominar o seu corpo e abençoar o corpo do outro. Você vai ter que aprender esse diálogo. Se você namora, esse diálogo de Paulo. Você vai ter que aprender a olhar para sua namorada quando você para com o carro na frente da casa dela, ela vem com aquela saia. Você vai ter que dizer, amor, volta lá e põe outra, que essa me quebra. Como diz o pastor Marcos Madalena, aqui de São José, você vai ter que namorar 3. Você vai ter que colocar alguém no meio. Se você está tão adúltero da realidade, a presença do Deus eterno, Ele já não está mais tão evidente para você, coloca o irmão chato, leva ele de vela.
Paga para ele o cinema, para ele ir na outra sala, não, no banco de trás, na outra sala não adianta. Talvez você vai ter que evitar o cinema. Sabe por quê? Porque eu posso trazer você aqui e dar uma palestra sobre como você deveria se vestir. E você vai lá trocar seu guarda-roupa, mas não vai trocar o adultério do seu coração. Você vai lá trocar a sua blusa de alcinha por uma blusa de manguinha. Mas você não vai trocar o adultério do seu coração. Agora, quando você parar de adulterar a realidade, a roupa vem junto. A moderação da modéstia vestual vem junto. Eu quero terminar dizendo o seguinte, que a terceira e última palavra é que tudo isso, essa medida movimentada em nós, ela só é possível porque nós fomos mediados para chegar nela. Essa medida não vem da gente. Paulo termina dizendo assim, olha, obviamente que a gente podia ficar no verso muito tempo aqui, mas fica mais simples para nós entendermos assim. Verso 9. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Agora vocês estão dominando o seu corpo e abençoando o corpo do outro. Vocês estão se amando. E em toda a Macedônia vocês fazem isso. Paulo fala no verso 11, esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente, para os que são andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Paulo está dizendo para nós o seguinte, que quando você tem essa vida equilibrada na medida que produz tudo isso que Paulo vai terminar a sessão dizendo, você não está adulterando a realidade, sabe por quê? Pela razão que ele vai dizer lá no verso anterior, no verso de número 7, olha o verso de número 7 rapidamente comigo, ele diz assim, começa no verso 7, porque Deus não chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando a homem, mas está rejeitando a Deus, que lhe deu o Santo Espírito. Paulo está olhando para aquela igreja e está dizendo, se vocês não reconhecem a habitação da santidade, se vocês não startam a santificação por meio da habitação da santidade, se vocês adulteram a realidade não dominando o corpo e não abençoando o corpo do outro, vocês não estão contra Paulo, vocês não estão contra Timóteo, vocês não estão contra o Joel, vocês não estão contra o pastor Sacha, a Igreja Batista Maranata, vocês não estão contra o pastor Ricardo, contra o pastor Denis, o pastor Marcelo, vocês não estão contra o seu pai, num primeiro momento, também contra eles, mas vocês estão contra um Deus que deu seu próprio Filho Jesus numa cruz, para que Ele morresse por você, colocando em você toda a santidade que você precisa para que a santificação fosse startada e a realidade não fosse adulterada, para que o seu corpo fosse usado com controle e moderação, e para que o corpo do outro fosse abençoado por meio da sua modéstia. Quando vocês não fazem nada disso, vocês estão pisando no sangue do sacrifício, e vocês são inimigos de Deus. Por isso que Tiago vai falar, adúlteros, com uma guerra com Deus, uma guerra consigo, uma guerra com o próximo. Adúlteros, inimigos de Deus, porque amaram as ideologias desse tempo, a hipersexualização, a vaidade do pecado. O olhar do outro sobre você, você ama ele. O seu olhar sobre o outro, você é idólatra desse olhar. Você fez inimizade com Deus. Esse é o problema. E quando você se torna inimigo de Deus, tudo isso que falamos não vai acontecer na sua vida. Você vai ser um adúltero, sim, da realidade. E Paulo vai dizer ainda, vocês se tornam inimigos de Deus.
na medida que vocês deveriam ser amigos, porque são a habitação do Espírito. Ele termina o verso que lemos agora falando assim. Sabe o que me deixa tranquilo, pessoal? Eu também tenho dificuldades. Não pense que eu não tenho. Eu sou homem como vocês, humano. Homem no sentido do gênero da humanidade. Sofro com as mesmas tentações. Tenho que construir cercas, pedir ajuda da minha esposa. Mas sabe, o que descansa o meu coração depois de tudo isso que Paulo fala, é que ele disse que eu fui mediado pelo Senhor. Por isso eu sou a habitação do Espírito Santo de Deus. A força não está em mim. Eu não quero que você vá embora daqui esta tarde dizendo assim: eu entendi, eu tenho que me esforçar para ser moderado. Não, eu quero que você vá embora daqui dizendo: o Senhor Jesus entregou a vida por mim, colocou em mim a habitação do Espírito esta noite, para que eu pudesse nele encontrar todo o esforço da moderação necessária. Agora em Cristo, a plena habitação do Santo, num processo autêntico de santificação que não adultera a realidade, que domina o corpo e abençoa o corpo alheio. Nesse processo, eu descanso porque eu sei que ele começa, termina e converge no poder da habitação do Espírito Santo, que mediou a minha vida na medida, e essa tarde te coloca em um movimento de moderação, de santificação. Amém? Você pode escolher. Ser prisioneiro dos seus desejos, ou ser santo, como Deus é santo. Ao longo de toda a Bíblia ouvimos isso. Queria terminar esse momento aqui da conferência, antes do painel. Todos nós falamos de sexualidade em alguma medida, o Sérgio sobre namoro, o Denis sobre ideologia de gênero, sobre casamento. Eu queria terminar também com uma história da mitologia, já que eu comecei com uma. E também de Troia. Só que agora, em vez do início da guerra, do retorno da guerra. Quando Ulisses, o escritor da Odisseia grega, retorna da guerra de Troia para a sua ilha, a ilha de Ítacar, Ulisses tem que necessariamente, saindo de Troia e voltando a Ítacar, passar por uma região do mar, aonde conta-se a lenda que naquela região moravam sereias devoradoras. A região que era necessário a embarcação de Ulisses passar até Ítacar. E como que os marinheiros faziam? Eles colocavam ceras de ouvido nos ouvidos de todos, colocavam cera no ouvido de todos os marinheiros. E eles passavam pela região das sereias, que tinha o canto mais belo que a mitologia dava conta das sereias. Então eles não ouviam o canto, eles não eram atraídos, os barcos não se arrebentavam nas rochas e eles não eram devorados, porque eles passavam sem ouvir o canto. Mas o sonho de Ulisses era ouvir o canto das sereias. Sabe o que Ulisses fez? Ele pegou uma corda, se amarrou no mastro do navio, colocou cera em todos os seus marinheiros e deu a última ordem: não me obedeçam mais. Eles passaram pela região das sereias, ninguém ouviu o canto, apenas Ulisses. Ulisses se debatia, queria sair de qualquer jeito para ir até lá, mas ele não conseguia. Então eles não foram até a beira da rocha, não arrebentaram o barco, não caíram e não foram devorados, mas Ulisses chegou em Ítacar todo machucado, mas ouviu o canto das sereias. Outro rei da Grécia, chamado Jason, também foi da guerra de Troia de volta para a sua ilha. E ele também tinha que necessariamente passar pela região das sereias, mas ele inventou uma outra estratégia. Ele não queria se machucar, ele não queria se arrebentar numa corda. Então o que ele fez? Ele passou com os marinheiros e não colocou cera no ouvido de ninguém. Mas Jason levou consigo um músico. O músico mais talentoso que a mitologia grega dá conta. Quem é? Quem é? Orfeu.
Orfeu foi no barco de Jason. Quando eles chegaram no região das sereias, e as sereias cantaram, os marinheiros, encantados com o belo canto, começaram a levar o barco, a embarcação até as pedras, e ele ia se arrebentar, e eles iam morrer. Então Jason ordenou: Orfeu, toque. Orfeu tocou. E a beleza do instrumento de Orfeu era tão perfeita, que superou a beleza do canto das sereias. Há duas maneiras de você passar na vida: dominando o seu corpo e abençoando o corpo do outro. Você pode meter uma corda e se amarrar num mastro e passar a vida inteira vindo no culto da Maranata, vindo no culto em Jacarí, da igreja do Denis, na Piba, em Atibaia, qualquer outra igreja representada aqui essa tarde, frequentando todos os cultos de jovens, todos os acampamentos de carnaval, todos os eventos, amarrado numa corda, se machucando inteiro, se arrebentando. Talvez você nunca morra devorado por uma sereia, mas que vidinha mais ou menos, hein? Vai chegar todo arrebentado. Ou você pode, essa tarde, tomar uma decisão, que a música que toca no seu coração, a música do Espírito, ela supera em tanto a beleza dessas músicas que você está ouvindo aí fora, que cada vez que você passa por elas, você diz: eu não preciso delas, porque a santidade de Deus me domina, produz em mim santificação, que não me permite adulterar a realidade, que me permite dominar o meu corpo e abençoar o corpo do outro, confiado que tudo o que faço é porque sou amigo de Deus, a habitação do Espírito, que deu toda a medida e me colocou em um movimento que Ele mesmo mediou na história. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor Deus, sou grato ao Senhor por esse pessoal que está aqui. Tanta gente no sábado à tarde, eles podiam estar fazendo tantas outras coisas, Senhor. Certamente eles têm opções, mas eles decidiram parar um tempo para ouvir sobre as considerações da Tua Palavra. Ajuda-os, Pai, esta tarde, enquanto ouvem isso, a permitir que a Sua música toque no coração deles, que a música do Teu Espírito os arrebate, Deus, de todo esse tipo de adultério que eles têm praticado em relação à Tua realidade. Se há pessoas aqui nesta tarde que têm dificuldade em moderar o controle do seu corpo, em moderar o uso que faz do corpo para abençoar o corpo do outro, ajude o Senhor a encontrar poder no Teu Espírito. Ajude-os a buscar pessoas sábias, a ouvir os seus pais que mais experiência têm, aos seus pastores, os seus conselheiros, para que eles então encontrem medidas de comportamento corretas, mas que sejam todas elas, uma a uma, resultado da medida que é a Sua santidade neles. Afasta o moralismo, Deus, porque o moralismo vai fazê-los parecer algo, mas continuar adulterando a realidade. Nos ajuda. Na verdade, eu Te agradeço, porque numa medida maior, o Senhor já nos foi favorável e somos gratos por isso. Agora nos ajuda a usufruir dessa Sua bondade em habitar em nós, com toda a santidade que necessitamos. Em Teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Obrigado, Marcelão. Obrigado, Sácha. Muito bom estar com vocês. Valeu. Alô? Ah, tá ligado. Galera, é o seguinte, agora a gente vai ter um intervalo um pouquinho diferente, por quê? A gente quer que vocês preencham uma pesquisa bem rápida, que deve demorar uns 2, 3 minutos.